são empresas patrocinadoras da rádio? Meu cliente. É? Aqui, Está no ar, de A a Z, com Maria Ortiz. Muito boa tarde, gente! Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com uma amiga que é dona de uma empresa de RH. Isso mesmo. Gente, você que está desempregado, quer mudar de carreira, quer informações sobre currículo, treinamento, entrevista, assista, não perca, porque ela vai dar altas dicas para vocês. Eu estou aqui com a Aline Machado. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Maria. Eu agradeço o convite. E achei bem interessante você me chamar, porque, assim, muitas pessoas têm muita dúvida sobre isso. Ai, gente, vai ser um papo bem legal, bem interessante aqui. Ela é dona de uma agência de RH aqui em Taubaté. Fala o nome da sua agência pra gente. Sim, a minha empresa é a Nova RH. A gente está no mercado desde 1999. Muito tempo de mercado, né? Muita Muito, experiência. Muita experiência. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, na verdade. Olha, parabéns. É. Então, olha, a Aline é formada em administração, né? Sou formada em administração, fiz gestão empresarial e atuo com RH desde os meus 15 anos. Então, gente, essa carinha de menininha e de novinha, toda bonitinha, e tem uma grande responsabilidade ali, cuidando de quantas pessoas hoje na agência? Então, na verdade, os meus funcionários da agência são poucos. E o meu foco principal é eu terceirizo mão de obra. Então, eu tenho funcionários prestando serviços para os meus clientes. Eu não tenho, Geração de emprego também. eu não tenho um número X de funcionários terceirizados que eu tenho. Porque eles alteram também, né? Sim, a rotatividade é muito grande. Sim. E hoje, na agência comigo, eu tenho 5 pessoas. Ah, bacana. Mas são 5 pessoas que trabalham ali para geração de Gerando emprego e renda emprego. o tempo todo, né, Aline? E eu tenho meus funcionários terceirizados, que são meus funcionários prestando serviço para os meus clientes. Que legal. Esse eu não tenho número X, Então, me atentei assim, a ó, isso. Aline, eu fico pensando aqui. As pessoas sabem que existem agências de RH, só que eu percebo que elas não sabem muito bem qual é a função de uma agência de RH. A agência, ela pode ser prestadora de serviço para a empresa, para a indústria, para o destinatário final, né, que é a pessoa que está procurando emprego. Explica pra gente como é que funciona. Sim, na verdade, a maior dúvida é o seguinte, se o candidato é ele que paga o nosso serviço ou é a empresa. Não. Existem as empresas que cobram do candidato para ele recolocar o candidato no mercado de trabalho. Não é o meu trabalho. O meu cliente é a empresa. Então, assim, o candidato, ele se candidata gratuitamente na agência. Olha que legal, gente. Quem tiver desempregado aí, vai até uma agência como a da Aline, com o currículo embaixo do braço, ou então até mesmo sem currículo, pedindo ajuda ali para montar o seu currículo. Sim, como funciona? A gente não monta um currículo. Tá. Eu vou dar dicas aqui de como Sim. apresentar o currículo. Então, ele chega com o currículo. Já faz o cadastro na empresa, já olha as nossas vagas, se candidata, a gente já faz uma pré-seleção e daí eu encaminho para o meu cliente. Pré-seleção, acho que é o maior medo da turma, assim, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas vão com o currículo ali embaixo do braço, chega lá, vê aquele mundo de gente, já fica com muito medo de fazer uma pré-seleção. Explica pra gente como é que funciona, como se preparar melhor, como perder esse medo da pré-seleção, medo de entrevista. Então, na verdade, assim, eu falo, quando você está buscando uma vaga, você precisa se preparar para aquela vaga. Então, antes de você entregar um currículo, você precisa saber exatamente o que você busca. Eu falo para o candidato, tem candidato que chega na agência e fala para qualquer coisa. Esse candidato ele não vai se destacar e dificilmente eu vou chamar esse candidato para uma vaga. Por quê? Porque se nem ele sabe o que ele busca, como que eu vou saber isso por ele? Sim. Então, ele precisa saber o que ele busca. Olha, eu estou me candidatando para uma vaga financeira, para uma vaga administrativa, eu estou me candidatando para produção, eu estou sem experiência, eu estou buscando o meu primeiro emprego, eu quero fazer estágio em tal área. Tem que ter um foco, então, né, Aline? Tem que ter um foco. Não fica assim aberto, qualquer coisa. É que Ele assim, acha quando a pessoa está desempregada mesmo, necessitada, precisando de dinheiro, às vezes a família ali precisando, a gente entende o desespero também de falar, o que vier, eu abraço, quero trabalhar, né? Sim. Mas, gente, a dica, então, da Aline aqui, que trabalha com isso, é assim, independente desse desespero, que a gente entende como é essa necessidade, colocar um foco, né, uma linha ali a seguir,
para que a empresa consiga visualizar você e consiga te contratar, né? Exatamente isso. Buscar, assim, realmente o que você está buscando. Demonstrar isso. Ó, eu busco isso, eu me qualifico para isso, eu faço isso, eu gero resultado nisso. É isso que vai se destacar. O candidato que fica ali, o que tiver eu aceito, não. Ele não vai ser contratado. E ver a aptidão, né? Ou seja, assim, qual é aquela qualidade que ele tem? Vamos supor, uma pessoa do comércio. Eu cresci no comércio, eu trabalho com vendas, então descrever ali as habilidades de comunicação, de Sim. falar com o público, né? Sim, o currículo, eu falo, o currículo ele precisa ser claro e objetivo e simples. Eu falo isso até para os candidatos que vai, eu falo isso para minha equipe, para sempre orientar. Volume de currículo não impressiona recrutador, tá? Então, você precisa ser simples, objetivo, claro, não minta no currículo, porque na hora da seleção a gente vai saber que você está mentindo. Ai, gente, o pessoal da área de psicologia, eles captam, assim, que é uma maravilha, né? Quem tá Sim. mentindo. Então, Tem uma assim, habilidade para fazer essa leitura da pessoa, né? A gente faz, faz. E você já leu aquele livro, O Corpo Fala? Já. Porque, assim, gente, é impressionante. Quem quiser ler esse livro, ele é incrível. É um livro antigo, né? Mas ele Sim. é muito verdadeiro. A gente demonstra com o nosso corpo, com o nosso olhar, com os nossos trejeitos, quando a gente tá mentindo. Então, assim, às vezes um desviar de olhar, que a gente não percebe, né? Sim, eu já ia falar sobre isso. Não é verdade? É. Então conta pra gente as experiências que você já teve lá sobre isso. Eu falo isso, até na hora da entrevista eu falo isso pro candidato. Eu costumo orientar a fazer isso. Sempre quando você vai ser avaliado o tempo todo, desde a hora que você chega. Isso que dá medo, né, gente? Daí as pessoas falam pra gente, não tenha medo, a gente já chega lá tremendo. Então, mas o recrutador, ele leva isso em consideração. O Sim. nervosismo, isso é Sim. normal. Então, mas você está sendo avaliado desde a hora que você chega. Então, assim, a primeira coisa, apresentação de um currículo, já falei, seja simples, não é volume que impressiona, uma folha, no máximo 2, tenta resumir a sua qualificação ali. Quando você for chamado para uma entrevista, a primeira coisa que você precisa se preparar para ela. Então, assim, é roupa, é o jeito que você se veste. Eu falo algumas dicas para mulher. Não exagere na maquiagem, salto médio ou baixo. Não escolha roupas muito estampadas. Decote, não escolha decote. Decote não, cabelo alinhado, unha bem feita. Para o homem, faça barba, corte o cabelo, evite bermuda. Um visual mais clean, né? Clean e sério, que demonstre seriedade. Não que assim a roupa estampada seja ruim, não, mas você não está indo no lazer, você está indo buscar um emprego. É formal, é bem formal e você tem que passar seriedade. Mesmo que o emprego não seja formal, né? Isso Mesmo é importante que o emprego dizer. não seja formal. Eu já vi situações assim de primeiro emprego, até um sobrinho meu. Ele foi no primeiro emprego, fazer a entrevista e era uma vaga informal, uma vaga assim mais descontraída. E ele foi de bermuda e camiseta. Quando chegou lá, eu falei, meu Deus do céu, volta, troca de roupa correndo. Ainda bem que deu tempo, ele voltou, trocou de roupa. Porque não passa seriedade. Por mais Sim. que seja uma vaga informal, não passa seriedade. Sim. Então, eu sempre falo isso. Então, você precisa se preparar para a entrevista, porque você vai ser avaliado desde a hora que você chegar. Seja pontual, desligue o celular. Quando você falar na entrevista, olhe no olho do entrevistador. Porque se você não olhar no olho, ele vai saber que você está mentindo, ou você está muito nervoso, que você não está confiante. Então, é isso. Seja não passa claro. credibilidade, né? Não passa confiança. Ele vai saber que você está muito inseguro. Sim. Entendeu? Então, assim, responda só o que for perguntado. Eu falo isso. E seja claro e objetivo. Não faça muito rodeios na hora da entrevista. Não fique fazendo brincadeirinhas, né? Não, evite piadinhas. Evite gíria. Tudo isso é avaliado. Sim. Toda a parte de comportamento, até assim, quando ele te perguntar sobre as suas habilidades, seja claro, ali você está se vendendo. É a hora que você tem que falar. É a hora que ele pergunta a sua experiência profissional. Aí é a hora que você fala. E para quem não conhece muito ainda sobre essa área, estou voltando aqui para quem quer o primeiro emprego. O que são as habilidades, os skills, né? Fala pra gente, para explicar para eles, para os jovens. O que uma organização busca hoje? Geração de resultado. É isso que ela busca. A capacitação, ela é extremamente importante. Então, você precisa se capacitar, mas você precisa gerar resultado. Então, assim, o jovem que está iniciando, ele não tem experiência, mas ele vai demonstrar que ele está apto a gerar resultado. Que ele tem vontade de aprender, participar. Isso que eu falo. Quando você vai para uma entrevista,
pesquise sobre a empresa antes, porque Isso é fundamental, vai né, fazer Aline? a diferença. Entre no site, pesquise tudo, Entre né? no site, porque a gente vai prestar atenção nisso, vai saber que ele se interessou, que ele quer fazer parte da organização. Por mais que ele não tenha trabalhado ainda, tenta falar que ele já teve, sabe, assim, ideias inovadoras, o que ele pode contribuir para a empresa, o que ele pode mudar. É isso. Essa é o candidato que se destaca. É esse. E assim, primeiro emprego, gente, você pode chegar lá e dizer que nunca teve uma experiência profissional, porque a empresa não vai esperar que você chegue com experiência profissional no primeiro emprego. Não. Às vezes acontece da pessoa ter medo, nunca trabalhei, vou falar que eu já fiz um bico aqui, já fiz um não sei o quê. E às vezes tá mentindo, né? Não minta. Não minta na seleção. Eu falo isso. Não, Sinceridade. não minta no currículo. Não Aliás, minta não minta na nas seleção. relações, não minta em minta. lugar nenhum, né, gente? Porque a gente, tanto recrutador Facilita a como vida. as pessoas, a gente vai saber, entendeu? Sim. Então, não minta. Sim. E assim, o estagiário, vamos pôr, no estágio, a gente já está buscando um perfil para a gente treinar, para a gente ensinar. E mais cru, assim, né? Exatamente. Então, não tenha medo de não ter experiência, porque a gente quer exatamente isso. Sim. É um perfil que a gente possa treinar e ensinar. Com certeza. E Aline, quem iniciou a faculdade, pensou lá no que gostaria de fazer, começa muito novo, né? Eu lembro que quando eu me formei, eu não sei você, eu me formei com 20 anos, mais ou menos isso. Eu dei sorte de ter achado alguma coisa que eu realmente queria fazer. Eu fiz gestão de empresas, né? Gestão de empresas e depois gestão de pessoas. Com você foi a mesma coisa? Eu também dei sorte. Eu trabalho desde então com isso. Eu trabalho com RH. Mas muitas pessoas não. E assim, o que eu falo na hora de escolher uma profissão para o jovem de hoje? É claro que você tem que ver o que o mercado está oferecendo, qual é o seu ganho com relação a isso. É claro que isso tudo leva em consideração. Mas se você não gosta daquela área, não adianta você entrar naquela área só porque ela gera um salário que você busca. Eu quero ganhar 5 mil por mês, então eu vou fazer tal profissão porque eu quero ganhar isso. Não. E vai viver infeliz e vai produzir menos do que outras pessoas que são engajadas e apaixonadas pela área, né? Exatamente. Se você não gera resultado, se você não tem prazer no que você não faz, vai se destacar, você não vai gerar resultado. E se você está infeliz na sua profissão, você dificilmente será bem-sucedido. Sim. É importante que as pessoas tenham coragem, num determinado momento, de identificar, olha, ainda mais quando acaba de se formar, né? Porque a gente acaba de se formar, a gente acha que é uma corrida contra o tempo, e não é. E não é. Tem muito tempo ainda para você escolher uma profissão. Então, a pessoa terminou de se formar. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que fez fisioterapia, e no primeiro e no segundo ano da faculdade, era apaixonado por essa área, gostava muito de lidar ali com crianças, com idosos. Chegou no terceiro e no quarto ano, odiava. E aí fez a faculdade empurrando, assim, porque a família falou, você vai fazer. Já paguei até o segundo ano, você vai se virar e vai fazer. E aí a pessoa terminou, conseguiu se formar a duras penas, odiando o que fazia. Mas começou a trabalhar com outras áreas, mais ligadas à administração também. Gente, conselho que eu dou, tá ali no segundo ano, ou sei lá, no terceiro, não gosta, pensa bem se vale a pena terminar ou não, entra numa outra faculdade às vezes mais barata, mais em conta, muda, experimenta, a fase desse jovem é de experimentar as profissões, né? Sim. Tem aquelas feiras também de profissões, né? A feira de profissões. Tem testes vocacionais. Tem teste vocacional. Eu falo, e se você não tiver certeza, enquanto você não tiver, não entre na faculdade só porque seus pais querem que você curse uma faculdade, ou, nossa, mas eu vou ficar sem fazer faculdade, todos os meus amigos estão entrando na faculdade. Não, entre quando você tiver certeza. Se você já tem, eu gosto disso, eu me interesso por isso, fica muito mais fácil. Sim, com certeza. Mas quando você tem a dúvida, é muito melhor você esperar, entender? Fazer um cursinho, estudar. Exatamente, para depois você definir a profissão que você quer. Porque assim, eu falo isso, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. A gente trabalha, mais do que com a nossa família, a gente fica trabalhando, né? Exatamente, a gente trabalha de segunda a sexta e num emprego padrão. E folga 2 dias. A gente trabalha 5 Tem gente que trabalha 2. sábado, domingo, feriado. Gente, eu tive restaurante Exatamente. E agora também trabalho sábado, domingo, feriado. Então, se for algo que não te dá prazer, qual é a chance de você ser bem-sucedido? É verdade. Não tá. Não consegue se destacar, né? É isso. E agora, vou contar um pouquinho da minha história também. Gente, eu me formei em administração de empresas, fiz gestão de pessoas, sempre gostei dessa área de RH, já trabalhei nisso. Vou contar um pouquinho como funciona o RH de uma indústria, de uma empresa também, essa visão.
para que serve, né? Porque muitas pessoas não sabem também a função de um RH dentro de uma empresa. É. Às vezes tem o RH na indústria, não sabe nem como é que funciona e tem Exatamente. medo do RH, E né? tem medo de RH. É. Tem medo de chegar naquela salinha ali do RH. E eu vou contar porque é ao contrário disso. Mas eu trabalhei 11 anos em restaurante, tive cafeteria também, Aline, você frequentou aí os Sim. restaurantes. E o que acontece? Num dado momento, eu converso com algumas pessoas, a pandemia acho que foi muito um divisor de águas, né? Chegou um momento ali que eu falei, gente, eu era apaixonada pelo que eu fazia, apaixonada por gestão de restaurantes, e num dado momento eu falei, não é mais o que eu quero fazer da minha vida. Bateu, assim, como um virar de chaves mesmo. Falei, eu quero fazer outra coisa. E aí comecei a trabalhar com gestão de pessoas, comecei a desenvolver essa área. Hoje tem um podcast. Eu gosto de diversificar também um pouquinho, gente. Mas sempre gostei da área de comunicação, da área de pessoas, de RH. E assim, tudo bem você chegar num dado momento, você se reconhecer como uma profissão ao longo da sua vida toda e você falar, quero mudar. Acontece muito isso lá na sua empresa? De aparecer gente querendo assim, olha, trabalhei a vida inteira com tal área e agora eu quero seguir para essa. Uma completamente diferente? Acontece. Ainda assim, eu penso assim, a pessoa, ela pensa assim, eu acho que eu já fiz tudo que eu podia nessa área. Esgotou, né? Esgotou. Eu não me sinto mais motivado para seguir. Exatamente. Entendeu? E a motivação é o que move a gente, né? Então, assim, e nunca é tarde. Eu penso isso, Maria, nunca é tarde. Se você tá em uma área que você não goste, para e se reinventa. E eu falo isso, não é nem só no lado profissional sobre isso, é sobre relacionamento também. Tudo, né? É tudo, nunca é tarde. Então, você sempre pode se reinventar. E a chance, assim, eu falo, mesmo que a pessoa mude de profissão, ela tem 40 anos. Vamos supor, a média de vida do brasileiro hoje é de 80. Tem gente que tem uma trava, assim, uma limitação, como, com 40 anos eu não posso mais mudar de profissão, não né? tenho mais tempo, eu não vou ter mercado. Não é assim. Entendeu? Hoje a gente arruma emprego. Eu arrumo emprego para pessoas mais velhas também, entendeu? Até porque, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje no jovem, tá? Em que sentido? Explica pra gente. Essa geração de hoje, ela não é fiel aos empregos. Não para no emprego? Não. Fica pulando de galho em galho? Antigamente, a nossa geração, a minha geração, era fiel. A nossa, né, amiga? Era fiel aos empregos, entendeu? Sim. Então, assim, até porque ele tinha medo, tinha esse receio. Não vou sujar minha carteira. Ficar queimado, né? Não vou Exatamente. Depois, como é que eu vou conseguir outro emprego? Vou ficar pulando de galho em galho. Hoje, não. Hoje, o jovem, ele não é assim. Ele é mais, assim, ousado. Isso é fato. Sim. Mas ele não é fiel. Ele não é fiel à organização. E hoje, o que uma organização busca? Ele não veste a camisa, digamos assim, né? É difícil, Maria. Então, a gente está com muita dificuldade nessa geração, tá? De mão de obra. Então, e o que as empresas hoje mais buscam? É evitar o turnover, entendeu? Diminuir a taxa de turnover mesmo. A rotatividade, né? Exatamente. O turnover é a rotatividade. A rotatividade. Por quê? Porque a gente perde muito tempo treinando. O quanto de dinheiro que a empresa investe, né, para capacitar aquele jovem, passa um ano inteiro treinando, 2 anos, e de repente ele sai. Entendeu? Cada vez que a gente precisa substituir um funcionário, é muito desgaste para a organização. Eu imagino. Então hoje, e a geração de hoje não é fiel. Sim. Por outro lado, gente, eu já trabalhei numa indústria, né? E a indústria eu trabalhava na área de RH. Estava comentando aqui que os funcionários, né, de fábrica geralmente têm um receio do RH. O RH ele foi criado, na verdade, com o intuito de ajudar, colaborar, portas abertas para quem está lá na fábrica. Mas o que acontece, Aline? Eu presenciei muito isso. O RH ele fica muito dividido entre a empresa, o dono da empresa, né? Servir o dono da empresa e servir os funcionários. Então, ele fica naquele equilíbrio. E aí, o que acontece? A maioria das empresas mais familiares, assim, um pouco menores, as indústrias, elas tendem vou proteger meu emprego, então vou ajudar aqui o dono da empresa, fazer tudo que ele pede. E aí, o pessoal de fábrica fica com receio de chegar e contar, por exemplo, olha, eu estou com depressão. Já aconteceu isso quando eu estava na fábrica.
uma pessoa que era um líder da fábrica, com depressão, ele estava com uma crise de ansiedade que chegou a ter sangramento no nariz, assim, um risco de infarto, risco de alguma coisa mais séria, um AVC, e falava assim, não, eu não posso contar para o RH, porque se eu contar eu posso ser demitido. E a função do RH é o oposto disso, né? É ajudar. É identificar naquele momento que precisa de um afastamento, precisa de um cuidado, que é um caso grave que pode dar problemas para a empresa, né? E intervir também sem que aquela pessoa deixe aquele buraco naquele momento dentro da empresa, né? Relocando os recursos humanos. Exatamente. Né? Essa é a função do RH. Mas, na verdade, o RH hoje é taxado como contratação e demissão. Então, os funcionários acabam tendo medo de chegar até o RH. Se eu fizer qualquer reclamação, eu vou ser mandada embora. Porque hoje eu sou só mais um número. E não é assim. Hoje a organização, ela preza pelo funcionário. Entendeu? A gente tem uma dificuldade muito grande com mão de obra hoje. Por quê? Exatamente por isso. Porque a gente perde muito tempo treinando um novo funcionário, contratando, treinando. Então, tudo isso afeta no resultado da empresa. Então, a gente prefere o quê? Não demitir. Com certeza. Não demitir. É um custo a menos para a empresa. Exatamente, é não demitir. Sim. Porque você otimizando o tempo, você ganha dinheiro. E me diz uma coisa, Aline. Quando a pessoa vai fazer entrevista, vai fazer uma entrevista numa grande organização, ela passa às vezes por dinâmicas, né? Sim. Para que servem as dinâmicas? Porque assim, quem vai fazer ali a dinâmica, eu tô me formando em psicologia, então eu compreendo bem, mas eu queria deixar claro isso para as pessoas. Às vezes a pessoa vai fazer a dinâmica, ela não entende nada para que serve aquele negócio, ela às vezes até fala assim, parece uma brincadeira ali para escolher qualquer um, acho que é uma palhaçada, né? Explica para a pessoa que está assistindo para que serve, como que consegue identificar o perfil dentro de uma dinâmica. A dinâmica é para avaliar o comportamento. Só para isso. Todas as empresas costumam usar a dinâmica? Sim. Empresas grandes, sim. Quando é organização pequena, ela já vai na entrevista individual, tá? A entrevista individual é para quê? Você consegue avaliar comportamento lógico ali, mas você vai avaliar a habilidade profissional. Essa é o X da entrevista individual. A dinâmica, você avalia comportamento. Como ela se comporta trabalhando em equipe, se ela vai ter iniciativa, se ela é tímida, se ela vai gerar resultado, trabalhando. Porque hoje... Se ela briga com o outro... Eu já vi briga dentro de dinâmica de empresa, gente. E hoje, gente, não adianta. Por mais que a organização seja pequena, você precisa trabalhar em equipe. Ninguém consegue nada sozinho. Na vida, né? Então, quem tem dificuldade de relacionamento não vai se destacar. Ali, ele é eliminado. Então, por isso que a organização já faz a dinâmica primeiro. Porque ali ele já elimina. Então, como você se destacar na dinâmica? Eu falo isso até. Toma iniciativa, tenha um bom relacionamento, dê ideias, tudo isso a gente vai avaliar. Por mais que não seja o resultado. Por exemplo, a gente dá uma brincadeira. Uhum. Vocês precisam fazer um projeto, ou precisam vender um produto. E a gente não vai ver o resultado final. A gente vai observar toda a parte que está sendo criada. Construído ali, né? Construído. Quem está dando as ideias, até liderança a gente observa ali. Quem tem perfil de liderança, tudo. Quem tem perfil de iniciativa. Quem é aquele que não fala. Aquele que não fala não vai ser contratado. Que não se impõe. Às vezes não é nem porque se ele omite, não gera né? resultado. É porque ele é tão tímido que ele não consegue nem expor a ideia que ele está tendo. Então, infelizmente, ele vai ter que trabalhar isso primeiro para depois entrar numa organização. Então, uma dica aí que você daria para quem está buscando um trabalho numa indústria, tem que trabalhar essa questão da timidez, se desenvolver mais na fala, na comunicação. Se você tiver com dificuldade de falar, preparar na oratória. Relacionamento Existem pessoal. Cursos para isso? E aí, vocês, por exemplo, se a pessoa chega lá com o currículo na sua empresa, procurando emprego, pede dicas de curso, assim, vocês têm umas dicas de cursos para passar? Tem. E Maria, hoje a gente, nessa era digital que a gente tá, a facilidade hoje é tão Tem cursos grande, grátis online, tem curso né? Grátis online, tem, sabe, pesquisa que você pesquisa, olha, como me dar bem numa entrevista. Eu falo isso. Como me preparar, como melhorar a minha comunicação. Então, eu falo, sabe, assim, eu acho que só não quer evoluir quem não quer mesmo, porque hoje a facilidade é muito grande. Tem muita informação, né? Tem muita informação. De outro lado, falando dessa questão da era digital,
as empresas, elas observam também os candidatos na vida particular, né? Sim. Eu olhei até a carinha dela aqui, gente. Então, assim, Facebook e Instagram do candidato. Como é que tem que ser quando tá buscando um emprego, Aline? Então, eu já falo isso até para os candidatos. Não informa rede social em currículo. Você vai informar a rede profissional, que é o LinkedIn, Tá. tá? Rede social não coloca em currículo. Mas pode acontecer da pessoa, da empresa ali, ir fuçar a vida pessoal mesmo, né? Mesmo que não tenha ali o arroba dela no currículo. Pode. E daí você vai precisar se comportar na rede social, né, Maria? A rede social é assim, é aonde vende a nossa imagem. É o que você quer passar. É o que você quer, Quais seriam as dicas aí pro pessoal que tá buscando trabalho agora, tá buscando trabalho na indústria, principalmente, no comércio, e tem a rede social aberta, né? Que tem a rede social com coisas muito pessoais. O que não pode ter nessa rede social? Tomar cuidado com o que você vai divulgar, né? Porque fotos de corpo, biquíni, de... exatamente, de balada, de chegar, entendeu? Se você dorme mal, se você bebe muito, entendeu? Tudo isso... Muitas piadinhas. O jeito que se comporta, o jeito que fala. Até amizade a gente vê. Até círculo social a gente observa. Então, gente, essa era digital tem um lado bom de você ter acesso à informação a tudo, mas também você está sendo visto o tempo todo, né? Então, para quem está procurando emprego, uma dica de ouro, eu acho, é se comportar nas redes sociais também. Tem que ter responsabilidade na hora da gente vender a nossa imagem, eu falo isso. E aí você comentou aqui rapidamente sobre o LinkedIn. Fala sobre essa ferramenta, como funciona. É uma ótima ferramenta de busca para a gente, para buscar candidato e para o candidato se oferecer no mercado de trabalho. É ali que a gente busca profissional. Assim, na parte operacional, eu falo, busca uma empresa de recolocação, que é a Nova RH, outras empresas, tem várias na cidade. Balcão de empregos é muito eficiente para essa parte operacional. É verdade, gente. Aqui em Taubaté, a gente tem o Balcão de Empregos da Prefeitura de Taubaté, que ela funciona muito, abrindo as vagas que a gente tem na cidade, ela coloca sempre as novidades, né, toda semana, das vagas que tem disponíveis no mercado. Então, para quem está procurando, sempre passar no Balcão de Emprego, sempre levar o currículo e atualizar, né? Exatamente. Então, essa parte operacional busca mais esses lugares. Mas, assim, um cargo de liderança, um cargo administrativo, um cargo de confiança. Quando a gente tem uma certa dificuldade, a gente vai até o LinkedIn. Que é lá onde é, assim, a vitrine de profissional é o LinkedIn. Então, assim, quem souber mexer nessa ferramenta, é bom ter o currículo ali, ter o currículo atualizado. E quem não souber, é bom aprender. É bom aprender, né? É bom aprender. É difícil, gente. Eu já fiz meu LinkedIn durante o período que eu estava na indústria, coloquei o currículo ali, mas é uma ferramenta um pouquinho mais trabalhosa do que é o Facebook, o Instagram, porque ela tem um acesso entre várias empresas, né? Então você tem que ficar seguindo as indústrias, as empresas que você quer ter informação. O que é legal lá? Você tem as informações em tempo real de mercado, né? Exatamente. Eu falo, a rede social pessoal é para relacionamento pessoal. O profissional, você tem que ir numa rede profissional, se você quer buscar. Sim. Mas assim, hoje o Instagram da agência é uma ferramenta ótima pra gente. A gente divulga todas as nossas vagas lá. Já deixa o arroba aí, então, pra eles, da agência. 9rh.vagas. Aí, gente, já adiciona o 9rh.vagas. Vocês colocam sempre as vagas? Todas as vagas a gente divulga diariamente. E vocês têm hoje vagas mais voltadas a comércio, a indústria? É sempre na região de Taubaté ou abrange outras regiões? Vale do Paraíba. Comércio e indústria. E tem muita vaga? Tem muita vaga. E tem dificuldade de achar candidatos? Tem. Eu tenho dificuldade de achar candidato. Por mais que pareça assim, nossa, mas o desemprego está grande. Mas a gente tem dificuldade de buscar profissional capacitado. Gente, olha aí. A gente está aqui com uma dona de uma agência de RH. Eu ouço muitas pessoas falando... Tá faltando emprego. Porém, ela tá dizendo aqui pra gente, tem várias vagas surgindo, novas ali na agência, em outras agências também, com dificuldade de pessoas capacitadas para ingressarem no mercado de trabalho. Então, assim, ficar antenado, seguir as agências e ver o que tá faltando para se capacitar, né? E se atualizar sempre. Eu falo isso, sempre se atualizar. Por exemplo, o LinkedIn mesmo. Se você não sabe, vai precisar aprender.
O mundo hoje é conectado, entendeu? E a gente precisa se atualizar o tempo todo, senão a gente vai ficar para trás. Com certeza. Eu tenho essa coisa na minha vida, assim, de ter sempre ficado estudando, sabe, Aline? Acho que você também, né? Sim. Me formei em administração, depois fui fazer gestão de pessoas. Num dado momento, na hora que eu decidi mudar de carreira, voltei para a faculdade. E aí eu falava assim, gente, vou voltar a estudar. Lá pelos meus 30 e tantos anos, todo mundo falava, você não vai aguentar. E aí fui fazer faculdade, sentar de novo na salinha, ficar lá de segunda a sexta, ouvindo o professor falar, anotando tudo de novo. Hoje já estou me formando já em psicologia. A quantidade de cursos que a gente tem hoje aí, na Anhanguera, Unital. Unital é um patrimônio de Taubaté, né? Sim. Então, assim, a gente tem diversos cursos até gratuitos na Universidade de Taubaté. Entra no site da universidade, entra procurando quais são os cursos que a gente tem aqui. E não importa se você tem 30, 40, 50 anos, dá para estudar, dá para se atualizar. Dá. E assim, além da capacitação, eu falo isso, a gente precisa gerar resultado. Então, a gente tem essa dificuldade no jovem de hoje. Ele é até capacitado, mas ele não gera resultado. Então, a pessoa precisa gerar resultado. Não adianta você ter um planejamento se você não consegue executar o seu planejamento. Explica pra gente, assim, num exemplo prático, o que seria isso do jovem que é capacitado e não consegue gerar resultado para uma empresa? Maria, hoje a gente tem, muito assim, tem a mídia digital, tem o marketing digital, tem com a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar informalmente, tá? E até ganhar dinheiro de forma informal. Sim. Então, eu acredito que por isso a gente tenha dificuldade hoje de encontrar mão de obra para o CLT. Entendeu? A gente tem dificuldade. Então, assim, eu falo, precisa sempre estar capacitado, mas você precisa gerar resultado. O jovem de hoje, ele precisa, assim, mostrar que ele precisa ter iniciativa. Eu vejo hoje muita dificuldade dos meus clientes no quê? Ele foi contratado para fazer tal coisa. E se ele tá vendo que outra pessoa está precisando de ajuda, então ele não vai fazer. Ele não se mexe, né? Ele não se mexe. Por quê? Porque ele foi contratado para aquilo. Ele não vai fazer aquilo outro. Eu acho que esse é um grande diferencial do ser humano, né? Às vezes a pessoa, eu fui contratada para fazer esse copo. Aí o chefe pede no dia seguinte, olha, esse copo a gente já terminou de produzir, você pode produzir agora a alça da xícara? Ah, não, isso não é meu trabalho. Exatamente isso. Essa é a nossa maior dificuldade. Isso é uma visão que a empresa, na hora, entende que não pode contar com esse colaborador. Não pode contar. Então, assim, a gente precisa ficar bem atento com isso. Quando eu comecei, a minha mãe me falou uma coisa. Quando eu comecei, assim, eu falo isso. Para quem eu tenho oportunidade, eu falo. E eu gravei isso da minha mãe. Eu comecei numa agência de emprego que a minha mãe trabalhava. Eu comecei com 15 anos, eu fui ser estagiária de técnico de processamento de dados, que naquela época tinha. Hoje não existe mais, né? Não existe mais. E sim, mas eu fui contratada para quê? Para ficar na recepção, receber currículo, porque era uma agência de emprego, receber currículo e atender telefone, passar ligação. Eu fui contratada para aquilo, porque eu era uma criança, eu tinha 15 anos. E a minha mãe me falou uma coisa, assim, eu gravei, e para quem eu tenho oportunidade, eu falo. Ela falou, ela já tinha a intenção de abrir a dela. Ela falou, Aline, tenta participar do máximo de coisas que você conseguir. Fique atenta, tenta aprender tudo. Porque em breve eu vou abrir a minha e você vai comigo. Maria, ali eu fiquei atenta a tudo. Eu tentei participar de tudo que eu conseguia. Assim, eu fiquei um mês Gente, olha essa dica de ouro que ela tá dando para quem tá iniciando um trabalho hoje, né? Essa dica que a sua mãe te deu que você gravou. Fala de novo para as pessoas gravarem isso na cabeça. Até os estagiários. Participe do máximo de área que você conseguir. Se você vê que alguém tá... Se você executou o seu trabalho e tá sobrando tempo e tem outra pessoa, posso te ajudar? O que você tá fazendo? Ah, mas eu não sei. Mas você me ensina, eu consigo te ajudar. Foi assim que eu fiz. Eu comecei atendendo o telefone e, assim... Uma agência de emprego é uma empresa pequena. Então, Sim. assim, sempre precisa de ajuda. Então, eu ficava circulando por dentro da agência, quando não tinha ninguém para atender na recepção, eu ficava circulando. E na hora que eu vi, eu falei, você quer ajuda? Como que eu aponto o cartão? Eu vou te ensinar a apontar cartão. Você quer ajuda? Na época era datilografia. Sim. Você quer que eu faça a nota fiscal para você? Que eu bata? Aline, mas você me ensina. Eu vou demorar um pouquinho mais, mas eu vou te ajudar. Essa proatividade, essa liderança, você acha que é
nata, ela surge, ela é da pessoa ou ela pode ser desenvolvida? Você nasce um líder, eu acho isso. O líder, ele nasce um líder. Mas a capacitação e, assim, o aprendizado, isso você é desenvolvido. É capaz de ser desenvolvido, né? Só não consegue quem não quer, Maria. Então, mesmo uma pessoa muito tímida, muito fechada, muito reservada, ela pode treinar essas habilidades e vir a se tornar um líder. Sim. Né? Sim. Eu conheço pessoas que eram extremamente tímidas. Eu era muito tímida, muito tímida. O intercâmbio, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio com 16 anos pelo Rotary. Minha mãe é rotária, família toda sempre trabalhou com o Rotary, ajudando voluntariamente. E eu tive essa oportunidade de poder morar fora muito cedo, com 16 anos. E isso fez com que a minha timidez se transformasse em uma habilidade de comunicação. Porque quando você está num país desconhecido, eu fui morar na Finlândia, gente, menos 30 graus, frio, a gente passava inverno rigoroso, assim, 3 meses sem sol, eu sem a mãe, sem o pai, sem ninguém conhecido, e falando finlandês, eu tive que me virar, né? Não cabia uma timidez ali. Era questão de sobrevivência mesmo. Então, eu acho que determinados momentos da nossa vida, vamos supor, alguém que ingressou numa indústria, ela vai precisar vencer aquela timidez dela para ela se sobressair, né? Sim, e participar. É isso que a indústria, vamos colocar como exemplo aqui a produção. Eu fui contratado para apertar tal peça. Então, se não tem essa peça para eu apertar, como eu fui contratado para isso, eu não vou fazer nada, eu vou aproveitar para eu descansar. Não, participe de outra coisa, aperta aquela outra peça, sabe? Sim. Aí o funcionário, ele fica, não, mas meu salário é baixo. Então, eu vou ficar nisso aqui mesmo, porque eu estou sendo pago para isso. Sim. É aí que você perde, é aí que você não se destaca, é aí que você não aprende, é aí que você não evolui. Se você continuar com esse pensamento pequeno Sim. e limitado, entendeu? Eu não sou valorizado pela empresa, meu salário é baixo, então eu vou fazer só isso. Vai continuar sendo salário baixo, né? Vai continuar com o salário baixo. Gente, eu lembrei de mais uma dica de ouro para quem trabalha em indústria ou para quem quer trabalhar em indústria. Durante o período que eu estava em indústria, que fazia parte do RH, o que a empresa mais tem maus olhos, assim, o funcionário que ela não gosta, que ela corta mesmo, que às vezes você é mandado embora e fala assim, mas eu estava fazendo meu trabalho, não sei por que fui mandado embora. Fofoca. Linha de produção, principalmente, não pode ter conversinha e fofoca sobre a vida alheia, sobre a vida nem só do chefe, mas de ninguém ali. Eu lembro que a linha de produção, ela realmente, ali a linha de produção, montagem, né? Então, quem está fazendo uma peça aqui, apertando o parafuso aqui, depende do outro, e do outro, e do outro. É uma linha de montagem. Uma pessoa que se distrai fazendo uma fofoca, fazendo uma piadinha, uma risadinha, alguma coisa assim, corre o risco de acidente dentro da indústria. Então, assim, é importante saber por que não pode ter a conversinha. Mas não deixam nem eu trocar ideia com meu amigo. Às vezes eu ouvia isso, né? Então, assim, é muito sério isso. É importante que o funcionário entenda que ali, no local de trabalho, ele vai ter um intervalo para poder conversar um pouquinho. Sim. Dentro da linha de produção, não pode realmente conversar. Você tem que estar muito concentrado, muito focado, porque eu já vi acidente da pessoa perder os dedos. Sim. Numa situação dessa, de distração e de fofoca. Mas é o trabalho em equipe. É a hora que a gente vê isso na dinâmica de grupo. É o trabalho em equipe, entendeu? Por quê? Porque você vê o seu lado, você não vê o do seu companheiro. Aí, se você, vamos supor, você tá distraído, vai apertar para quem tá do seu lado. É na hora que começa a gerar, não dá resultado na produção, começa a atrasar ou gerar um acidente. Sim, é o mais grave que pode acontecer, né? Exatamente, por uma distração, ou por uma fofoca, ou porque você para, ou porque... Numa produção, você precisa até pedir para ir no banheiro, né? Para pedir para tomar água. Às vezes alguém entra no seu local, né, de trabalho. E não é. E o funcionário, ele tem esse preconceito com a empresa de, nossa, mas eu tenho que pedir para ir no banheiro. Nossa, eu tenho que... Mas não é, porque é todo um planejamento, entendeu? E a produção, ela é feita para aquilo, para que seja seguido aquela regra, sim, entendeu? Sim. Então, assim, uma fofoca, uma distração... Tudo isso é perigoso, na verdade. Sim. Agora, Aline, eu quero parabenizar as pessoas que trabalham na linha de produção. Sim. Porque, assim, é um trabalho difícil,
de atenção, de esforço físico, mental. E, assim, tem que ser valorizado mesmo, o funcionário que está ali. É um trabalho árduo. Eu tenho uma amiga que estava fazendo faculdade comigo, ela é super novinha, ela começou a faculdade com 20 anos, e eu lembro dela, assim, exausta. A gente estudava à noite na psicologia, e ela trabalhava numa indústria, numa grande indústria aqui em Taubaté, e ela passava o turno, se eu não me engano, das 5 da manhã, por aí, até as 3:30 da tarde, 4 horas da tarde, direto. E depois, à noite, ela ia para a faculdade. Eu lembro dela exausta, mas todos os dias ela estava lá e ela falava com muito orgulho, com muito carinho da linha de produção da fábrica que ela estava, dizendo que ela queria chegar a ser líder, que ela ia se dedicar muito para aquilo e um dia trabalhar na RH, que ela estava fazendo psicologia para isso. E ela falava sobre a questão da paixão dela pela indústria, que veio de pai para filha. Então, o avô dela já havia trabalhado na linha de produção dessa empresa, a mãe, o pai e os irmãos. E ela trabalhava com muito orgulho ali naquele chão de fábrica. Então, pra você ver parabéns como já é cultural, né? Sim, parabéns para o pessoal que trabalha no chão de fábrica, trabalha na indústria, porque é um trabalho árduo ali, é um trabalho difícil. Que requer responsabilidade. É o que gera resultado, né? Sim. Eu falo isso. Uma área depende da outra. Que nem às vezes as pessoas perguntam para mim, mas o que eu faço que tem mais emprego? Não é isso. Toda área tem emprego e uma depende da outra. O RH não vai existir se não tiver uma linha de produção. Se não tiver, entendeu? A produção não vai existir se não tiver alguém que está administrando as pessoas. Então, assim, um depende do outro. Entendeu? Então, assim, sempre... E essa moça, essa sua amiga, claro que ela vai ser bem-sucedida. Ela já está em destaque para uma liderança, porque ela faz com muito carinho, com muito amor o trabalho dela. É claro que ela vai ser bem. É isso que eu falo. Você precisa ter paixão pelo que você faz, você precisa te dar prazer, independente se você começou numa linha de produção. E entender que você precisa plantar também, né? Que você precisa semear, porque como ela está trabalhando e estudando, é difícil para ela. Só que ela fala assim, eu estou plantando. No momento a minha faculdade vai terminar. Num momento eu vou ter a oportunidade de subir de cargo, né? Tudo exige tempo. Tudo exige tempo. É igual quando um estagiário entra na empresa. Muitos entram como estagiário e chegam à liderança. Sim. Nós tivemos aqui na última semana a entrevista do João Haddad, que ele era advogado e depois foi para o mercado financeiro. E olha que curioso. Ele, ao mudar de carreira, né, ele teve essa coragem de largar tudo do direito, porque ele não estava mais apaixonado por isso, e entrou numa área de mercado financeiro, onde ele começou a estudar, a investir, e começou a se dar bem nisso, porque ele tinha paixão, novamente, né? E aí, ele identificou essa vocação, fazendo tudo com muito amor. Ele começou a trabalhar como trainee sem ganhar nada, Aline. Às vezes as pessoas falam, eu não sou trouxa, né? Vou trabalhar lá sem ganhar dinheiro nenhum. Ele ficou 2 meses sem ganhar nada. Então, ele plantou, ele investiu. E aí, depois, ele começou a ganhar como trainee e, logo em seguida, ele virou funcionário. 3 anos e meio depois, ele comprou a empresa. Então, essa dedicação, esse plantar, esse semear que a gente tem que acreditar, né? E tem. Eu quando eu comecei a trabalhar, Maria, sabe quando? Eu gravo, né? Porque eu tenho memória seletiva. Então, eu gravei. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$300. 300. Por quê? Porque eu queria uma... Na época, a gente não tinha dinheiro. E eu queria uma televisão para o meu quarto. E foi quando eu falei para minha mãe. Falei, mãe, eu quero comprar uma televisão para o meu quarto. Ela falou assim, Aline, eu vou ver se consigo um estágio para você lá na agência. Olha que bacana a postura dela como mãe. A gente que é mãe agora, né? Exatamente. Então, assim, eu quero comprar hoje as crianças, quero comprar um celular. Então, vou conseguir um trabalho para você. Então, Depende da idade, né, gente? Porque agora tem uma determinada idade que não pode. Mas eu sou a favor, Maria, de você iniciar no mercado de trabalho cedo. Sim, para os adolescentes, aí a gente precisa pensar nisso. Menor aprendiz. Eu sou muito a favor do menor aprendiz, eu sou a favor do também estágio. E não é só o estágio de faculdade, tá? Eu tenho estagiário de ensino médio na agência. Porque ensina já a dar valor ao dinheiro, né? Exatamente. Eu aprendi com 15... Eu aprendi no ensino médio, estágio de ensino médio. A poupar, a guardar. Comprei a minha televisão, aprendi tudo. Assim, eu tentei pegar tudo que eu consegui. A minha mãe abriu a dela. Eu tô com a minha mãe até hoje. Sei tudo. RH, assim, é o que brilha meu olho. Entendeu? Eu sou apaixonada por RH. Mas, assim, eu sempre quis, sabe? Quando eu entrei...
Eu já tinha essa vontade de aprender. É isso que o jovem precisa ter. E não assim, eu vou esperar terminar minha faculdade, porque agora eu vou ter um salário ruim se eu começar com 17 anos, se eu começar... Inicie, né? Você precisa iniciar. Porque eu falo, além de você ter a sua capacitação, você precisa gerar resultado. E você gera resultado aprendendo, na prática. É aí que você vai gerar resultado. Porque um currículo também cheio de cursos, sem prática, não é tão valorizado no mercado, né, Aline? Não adianta a pessoa fazer... eu adoro estudar, vou fazer 1000 cursos e não praticar, não trabalhar ali, né? É o que eu falei pra você. Não adianta você planejar e não conseguir executar. Você precisa executar. Se você não for um bom executor... Você não vai conseguir nada. Isso em qualquer área. Qualquer área, você precisa executar. Ótimas dicas que a Aline tá dando pra gente, né? Olha, se quiser deixar alguma pergunta, alguma mensagem aí pra gente, né, Cici? Fala aí o recadinho pra quem quiser deixar mensagem pra gente. Se tiverem alguma pergunta, né, pela rádio, pode ser pelo WhatsApp 997-5560 ou então pelo chat do YouTube, né? Isso, já tá acabando aqui a entrevista, mas quem quiser deixar pergunta aqui pra Aline, ela responde perguntas de Sim. RH. Já estão as meninas aqui mandando mensagem pelo chat do YouTube, né? Arrasando as duas. É a Obrigada. Loriane Conceição e temos a Eliane Oliveira, maravilhosa. Obrigada, gente. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema, porque a gente vê muitas pessoas desempregadas, perdidas, Sim. começam a ficar com depressão, com crise de ansiedade, por não conseguir se recolocar no mercado de trabalho, né? Por conta da autoestima, você não ser produtiva. Eu acho que uma pessoa que está produzindo, ela automaticamente ela já fica bem emocionalmente. E hoje a parte emocional tá muito perigosa, né, Maria? Muito. Tá muito. É importante que as pessoas comecem a descobrir um propósito de vida, Exatamente. né? Um norte. Se sentir útil, entendeu? Eu acho... E você me fez lembrar aqui para os idosos. A gente já recebeu, uma vez numa entrevista, mensagens dizendo que as pessoas idosas não conseguem se inserir mais no mercado de trabalho. Como é que você enxerga isso? Então, esse é um... Você sabe que antes, quando a gente entrou na pandemia, os idosos, eles tiveram muito medo de continuar os empregos, né? Sim. Então, naquela época tinham mais idosos trabalhando do que hoje? Tinham. E eles optaram por não trabalhar de medo, né? Por não continuar o emprego de medo. Muitos optaram por sair do emprego preservando a saúde, o que foi super válido. E para eles retornarem para o mercado de trabalho depois, fica realmente... Você sentiu que foi mais difícil? Menos idosos retomaram o mercado de trabalho após a pandemia? Com certeza. Mas hoje existe essa possibilidade dos idosos terem trabalho? Por exemplo, em que vagas, assim? Caixa de supermercado? No quê? Vigilância. É mais complicado, né, Maria? É mais complicado. Porque, assim, eu vejo que os Estados Unidos, eles têm um programa governamental que o Brasil não tem. Não tem. Né? Voltado para as empresas terem isenção de impostos, isenção de uma série de coisas, ganham até um valor quando eles conseguem colocar esses idosos no mercado de trabalho. Então, assim, hoje a gente tem supermercados, lá, grandes mercados, que têm já os caixas automatizados. Porém, eles têm um número X de idosos que eles colocam para trabalhar dentro dos mercados. Todos os mercados que você vai lá têm idosos trabalhando, né? Mas por quê? Porque eles são fiéis. Sim, exatamente. Eles fidelizam. Mas no Brasil parece que não enxergaram isso ainda, né? Essa valorização do idoso no mercado de trabalho ainda não foi... Então, mas eu tenho cliente que pede utilizado. pessoas mais velhas. Já por conta disso, por conta do turnover. Clientes mais de comércio ou de indústria? Mais de comércio. Porque a indústria é um trabalho mais pesado, né? Sim. Então, a gente precisa colocar tudo isso em consideração, entendeu? E por ser um trabalho mais acelerado, mais pesado. E o que os idosos têm dificuldade hoje? Da mão de obra informatizada. Máquina, entendeu? Era digital. Então, assim, escritório fica mais difícil, eles não conseguem, né? Então, seria bacana se o poder público, por exemplo, criasse cursos de capacitação voltados para essa área digital para os idosos? Com certeza. Com certeza. Isso iria ajudar e muito. Que bacana. Ampliar. Por quê? Porque para a empresa, eu acho bacana a mão de obra mais assim, um público mais Eles são velho. comprometidos com o horário, Eles são comprometidos, disciplinados, né? Eles dão mais valor. Até porque eles vêm de uma geração
que era uma época que vestia mesmo a camisa da empresa, né? Trabalhava sábado, domingo, feriado, quando Exatamente, precisasse, que gostava, né? E que tinha, era um orgulho falar, eu trabalho na Volkswagen, eu trabalho na Ford. Era orgulho mostrar a carteira de Era um trabalho, orgulho, né? eu Para as trabalho pessoas. há 15 anos, eu trabalho há 20 anos. Então, eles tinham esse intuito de aposentar na fábrica, de colocar os filhos no lugar. Sim. Hoje é difícil a gente ver isso. E eu fico muito preocupada com a geração de hoje. Eu até converso com alguns amigos sobre isso. Antigamente, nossos pais, assim, eles compravam terreno, eles construíam a casa. Hoje, o jovem, Maria, ele vai ser mais difícil conseguir tudo isso. Porque ele nem quer mais ter carro também, tem isso, né? Ele não tem essa ambição exatamente, de ele construir um futuro. Ele não tem mais essa ambição. Ele não tem mais essa de, não preciso comprar uma casa, eu vou alugar um apartamento. Não compensa. Não preciso ter carro, eu ando Não de Uber. compensa se esforçar para nada. É essa a impressão que a gente Eu tem ando- do jovem de então, hoje, né? Exatamente. Eu me preocupo com essa geração. Não, mas não precisa trabalhar aqui. Eu vou fazer uma coisinha aqui pela internet e vou ganhar um dinheirinho. E pra mim tá tudo bem. Eu compro meu celular, tá tudo certo. É o que eu preciso, é de um celular. Sim. Entende? Então, assim, é bem preocupante. Aline, a gente que é mãe, né? Eu sou mãe da Ana Luz e da Maia. A Ana Luz tem 12 anos, a Maia 4, a A sua... Antonella tem 11. Antonella tem 11, ali 11 bem anos. pertinho da Ana, né? Acredito que a nossa grande preocupação é na formação de valores, né? Formação de caráter. A escola cívico-militar, que é uma proposta aí para ter nas cidades, para que a gente tenha essa formação de valores e de caráter. Você concorda? Concordo. Eu concordo também. Eu sou conservadora. Sim. Eu sou conservadora, eu Porque concordo. falta um pouco isso para os jovens, né? Falta. Essa visão de valores, caráter, ética. Antigamente a gente tinha nas escolas, né? Formação ética e cívica, né? Mas assim, Maria, eu acho que é bem cultural isso, sabia? Não que assim os pais de tal criança não trabalharam, então ela não tem um exemplo. Não é isso. Mas vem de cultura. A Antonella, eu vou dar o exemplo da minha filha. Ela eu fico bastante preocupada, mas ela assim, ela me vê trabalhando diariamente, todo dia. E a Antonella, ela já busca meios de empreendedorismo. É assim, eu fico impressionada. Esses dias eu cheguei em casa, ela colocou uma listinha na parede, né? Preencheu lá do jeitinho dela. Escreveu, mãe, eu vou escovar o dente, aí você não vai precisar me mandar escovar o dente. Aí você vai me dar R$1 para escovar o dente. Arrumar o quarto, 20 centavos. Essa Mas, daí já é empreendedora falei, mesmo, Antonella, gente. eu falei, Ela já tá vendendo o Exatamente. serviço que é dela mesma, pra ela Exatamente. mesma. Eu falei, Antonella, eu vou ter que te pagar pra você fazer as suas obrigações. Ela, mãe, mas eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Maria, eu fiquei assim, é lógico, eu não falei nada pra ela, mas eu fiquei encantada com aquilo. Por quê? Mas daí cabe uma orientação para, então vamos produzir um brigadeiro pra gente vender, uma pulseirinha. Você entendeu? Esses dias eu até dei uma ideia pra ela, sabe? Eu falei assim, filha, ela falou assim, ai mãe, isso daqui eu não quero mais, não serve mais. Eu falei, por que você não abre um brechó para Muito suas legal. amiguinhas lá da Muito escola? legal essa cultura do brechó, né? Eu falei, por que você não abre pra você ganhar um dinheiro? Porque eu incentivo isso. E a Antonella, assim, quando ela quiser começar a trabalhar, eu vou deixar. Sim, eu acho bacana. Sabe? Eu Ela não vou dizer aprender assim, ali o ofício junto com você, junto com a sua sabe? mãe. Não é porque eu tenho condições de pagar a escola da minha filha, ela não precisa trabalhar enquanto ela não se formar. Eu não sou dessa cultura. Eu também não. Eu A não gente sou. é de cultura de empresários, de comerciantes, É. que cresceram com os filhos atrás do balcão, ensinando, passando os Exatamente. valores de pai para filho, né? Exatamente. Eu tive o mesmo ensinamento. É assim que ela vai valorizar o dinheiro dela, entendeu? É assim que ela vai criar valor. Eu acredito nisso. Então, assim, a Antonella, se ela se interessar, se ela quiser estudar, ela vai ter, entendeu? Eu não vou forçar nada. Eu sou dessa opinião também, Maria, não forço nada. Mas se ela se interessar, e eu acredito que vai pelo andar do jeito que está indo, eu vou trazer. Não força nada, mas assim, tem um determinado limite, né? Exatamente. Porque hoje o que a gente está vendo é que os jovens que não querem trabalhar, não têm ambição, não querem comprar nada, querem ficar no conforto do lar, estão vivendo com os pais até 40 anos. Sim. Então, assim, tem lá o seu quartinho na casa do pai e da mãe, o pai e a mãe continuam lá pagando as contas, pagando tudo, faz um trabalhinho ali só para ganhar um trocadinho e ficam lá morando eternamente com o pai e com a mãe. E qual é a minha preocupação? Tudo bem, esses pais que têm a casa dos pais, os filhos que vai pegar a casa dos pais, o carro dos pais, mas e os filhos dos filhos? Como é que vai ser?
Eu tenho essa preocupação. E o jovem de hoje, ele é assim. Ele não tem essa ambição de casa própria, carro. Sabe, quando eu tiver 18 anos, eu vou ter o meu carro. A gente tinha isso. Eu a gente tinha isso. Eu comprei o meu primeiro carro. Exatamente, a gente não via a hora. A duras penas. Eu comprei o carro da minha avó. Isso eu vou ter que contar, gente, que é engraçado. Eu comprei um carro usado da minha avó, que já tinha sei lá quantos anos, e o carro não entrava a quarta marcha. Porque a minha avó era bem senhorinha e ela só andava na terceira marcha. Então travou a marcha ali, não entrava a quarta marcha do carro, você acredita? Esse foi o carro que eu consegui comprar, foi o primeiro carro. Então. Mas assim, eu acho assim, o trabalho é o que dá brilho mesmo. É o que dignifica, né? Exatamente isso, Maria. Assim, é claro, e eu falo, não, mas tem mulheres que não trabalham e cuidam da casa. Mas elas trabalham sim. É um trabalho. São donas de casa. É um trabalho. Não, e tudo bem, se a pessoa escolhe, olha, eu quero ser dona de casa, eu quero ser mãe, eu quero cuidar da comida da família, eu quero levar na escola, buscar, fazer todo esse trabalho. É um trabalho dificílimo. Dificílimo, né? Que eu não faria. Não, sabe assim, eu prefiro trabalhar do que eu ficar lá o dia inteiro, lavando, cozinhando, Ela limpando. tá dizendo, eu não faria, mas no final das contas eu vejo. Ela faz o trabalho da agência e ela faz o trabalho em casa também, Sim. né? Você tem uma ajuda lá pra fazer Sim. a limpeza Sim. e tal. Sim, mas faço. a gente, mãe, acaba fazendo o trabalho dobrado também, né? Igual eu tenho umas amigas que no fim de semana eu dou uma sumida. Elas me falam, Aline, onde você tá? O que você tá fazendo? Eu falei, gente, eu tô em modo escrava, que eu tava lavando louça, lavando roupa. Enfim, a gente fala assim. Sim. Mas eu falo assim, porque às vezes tem mulheres que elas se sentem inferiorizadas porque elas não trabalham fora. Pelo contrário, gente. E não, é pelo contrário. A eu gente dou tem muito uma valor. admiração, Sim. é incrível quando a mulher faz essa escolha, é feliz com essa escolha, decide ser mãe, trabalhar em casa e se sente realizada por isso. Exatamente. Né? Eu acho muito bonito. Exatamente. Independente do trabalho ser formal ou informal, é assim, é o trabalho que engrandece o ser humano Sim. mesmo, Maria. Eu penso isso. E essas mulheres, essas mães, nunca deixem que os homens desvalorizem esse tipo de trabalho, gente. Pelo contrário, eles têm que valorizar todo esse trabalho que vocês fazem em casa, cuidando dos filhos e da família. Sim. Né? Gente, tá chegando no finalzinho aqui já o nosso bate-papo. Eu queria fazer mais um monte de pergunta para a Aline sobre trabalho, sobre entrevista, sobre o LinkedIn, que é uma ferramenta que, nossa, tem muita coisa para conhecer. Dentro dele tem o GUP, né? Que é as indústrias, elas colocam hoje pequenas entrevistas, pequenos cursos para você fazer dentro do LinkedIn através do GUP. Então, quem quiser, gente, fuça lá, procura se informar. Procure os cursos online, que foram as dicas aqui que a Aline deu. E olha, quem estiver querendo procurar emprego, independente da idade, primeiro emprego, recolocação no mercado de trabalho, quer mudar de carreira, é idoso, não tem importância, a Aline vai deixar de novo o arroba dela aqui. Pode chegar lá na agência com o currículo, né, Aline? Sim, Dá um recado aí pro pessoal para eles irem procurar vocês na agência para essa ajuda de recolocação. Sim, o arroba é 9rh.vagas. A gente fica na Emílio Inter 355 e a gente busca toda a parte profissional. A gente pega, tá? Qualquer área, para qualquer recolocação. Se tiver alguma dúvida também, Maria, Aline, que roupa eu visto? Como que eu faço meu currículo? Me manda no Instagram da agência, eu respondo. Ou, se eu não responder, a minha equipe responde. Se tiver com alguma dúvida para fazer o currículo, para se comportar, que jeito que vai. E assim, eu sempre falo, pesquise antes de se candidatar a uma vaga. E se prepare para ela. Essa é a dica assim, principal que eu falo. E, gente, a Aline já comentou com a gente, é gratuito esse serviço. Eles fazem essa cobrança da empresa, não de vocês que estão procurando emprego. É isso mesmo, Aline? É gratuito. O candidato não paga nada para se inscrever na agência, para eu arrumar emprego para ele. É tudo gratuito. Do mesmo jeito que eles precisam de mim, eu preciso deles. Olha, gente, que legal. Então, amanhã, quem estiver querendo procurar emprego, quiser mudar a vida, virar a chavinha, procura a Aline, procura a empresa dela, Nova RH. 9RH. E vamos começar uma vida nova, tá bom? Obrigada, viu, Aline? Eu Eu que adorei agradeço você o ter convite. vindo aqui, Eu que adorei a agradeço.